Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, galerinha aí que vem nos acompanhando na Web Rádio Cristo Consolador. Estou aqui, eu, Kátia, com vocês, para mais um programa Visão Espírita. Hoje, sem a presença física dos nossos queridos irmãos Delson e Marília, que estão à frente, o carro-chefe desse programa, mas por questões que logo se resolverão, estarão aqui conosco brevemente, para a gente poder tocar a nossa nave junto. É isso aí, Mas é muita alegria que nos traz, o poder estar aqui sempre, todas as semanas, fazendo esse programa, nos atualizando, nas questões espirituais. E embora nós tenhamos muitas dificuldades ainda no nosso caminho, no desenvolvimento e progresso espiritual, é importante que a gente não deixe a lição, não deixe de estudar, principalmente por conta da nossa própria dificuldade de crescimento, Então é isso. Vamos deixando aí para vocês, uma playlist da Web Rádio, Cristo Consolador, com vários temas sobre o espiritismo, a codificação, kardeciana, trazendo aí vários... Tem uma biblioteca maravilhosa já. Afinal de contas, gente, são quase 4 anos já da Web Rádio Cristo Consolador. Parabéns para nós, para todos nós ouvintes, voluntários aqui da Web Rádio, estamos sempre conectados. Fica aí meu beijo para todos, beijo Delcio e Marília, e até o próximo programa, mas vamos aqui tocando nesse momento, Vou trazendo aqui a nossa querida irmã Célia, que já aparece aqui. A Celinha, bom dia, excelente semana, queridos irmãos, que a graça de Jesus esteja conosco, paz e luz a todos. Bom dia também para você, Celinha, muita saudade, que Deus esteja com você, nesse ano que inicia, um novo ciclo, de trabalho, de vivência. Feliz ano novo, é isso aí. Mais um ano de vivência, que a gente pode experienciar novas aventuras aí no campo espiritual. E são muitas, A gente começa a olhar aqui, dar uma passadinha de olhos no ano anterior, a gente vê, as marcas que já deixou muita lição, já deixou muito aprendizado. Eu espero que a gente tenha acolhido isso no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa não incorrer em novos erros, Porque lição aprendida é lição que não vem mais, não é prova que não virá mais. A gente aprendeu, tirou o diploma, vamos dizer assim, o diploma, passamos de ano e nós vamos para um próximo ciclo, uma próxima etapa, uma próxima tarefa, tá bom? Então a gente precisa de refletir sobre essas questões aí da nossa vida. Bom, a gente vai iniciar o programa de hoje, vamos ler aqui uma mensagem para a gente fazer a preparação, que todo o trabalho espiritual requer uma preparação, uma concentração, para a gente iniciar o tema principal. O tema hoje, que nós vamos tratar, é bem bacaninha, Nós escolhemos para poder falar, é do livro Deus Sempre, psicografado por Chico Xavier, e o tema hoje é Cada Hora, Então, oferece para nós esse tema uma reflexão, Uma reflexão sobre as horas que nós temos no nosso dia, porque Deus nos concede a vida em horas, em dias e horas,
e nos educa sempre nesse período de tempo que nós temos, né? É um livro, né, esse livro Deus Sempre, é um livro de mensagens curtas, mas completamente profundas, e são todas voltadas para o cotidiano nosso. Coisas simples, né, do nosso dia a dia, que nós precisamos de aprender, refletir. Então, esse tema, cada hora, destaca o valor espiritual do tempo atual, do tempo presente. E aí fica a pergunta para nós, né? A gente tem consciência do que a gente faz com as horas que nós recebemos de presente todo dia, né? Então fica aí já o pontapé inicial para a gente já ir pensando antes de adentrar no nosso tema de hoje. Então, bora aí para fazer a nossa leitura aqui, né, de uma mensagem do livro Preces do Coração, para a gente fazer a nossa concentração, nossa prece antes de entrar no tema principal. Senhor, mais um dia que começa. Tenho assuntos a resolver, providências a tomar, horários a cumprir, despesas e encargos. Este dia depende de mim. Se eu estiver calmo e prestativo, será agradável e útil. Se ficar impaciente e raivoso, deixará em mim o abatimento e a revolta. Se optar pela violência e a indiferença, restará a agressão e a apatia. Receberei dos outros o que lhes der. Se os presentear com um sorriso e palavras de estímulo, terei de volta apoio e compreensão. Peço-te que me sustentes o espírito diante do inesperado e me mantenhas firme no contentamento e na paz. Tudo farei para não perder a calma, mesmo diante do olhar agressivo e da palavra rude. Perdoarei a todos, estarei sempre com o semblante tranquilo, distribuirei alegria, só verei qualidade e bondade nos outros. Com a alma reverente, lembrar-me de ti em todos os momentos. Obrigado, obrigado. Essa é a mensagem 89 do livro Preces do Coração, de Lorival Lopes. Traz para nós já até uma pontezinha aí para o tema principal, né, do livro, né, psicografado pelo Chico Xavier, Deus Sempre. Então nós vamos, né, iniciando os nossos dias com nossas questões diárias, mas a gente precisa, antes de iniciar o dia, começar a nossa reflexão, começar a nossa preparação para a gente iniciar, tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque senão muitas vezes nós escorregamos na jaca mesmo. A gente se depara com um dia turbulento, muitas vezes, com dias difíceis, de muitas tarefas, muitas soluções que dependem de nós estar ali a fazer, a tomar providências, e a gente se desespera, a gente já começa o dia acelerado, a gente já começa o dia irritado muitas vezes, sem lembrar de agradecer até o dia que surgiu, a gente começa o dia já ansioso, porque temos questões para resolver, depende de nós muitas vezes, e a gente não se prepara adequadamente para todas as nossas tarefas. Então a gente precisa, né, de buscar nesse entendimento, buscar, né, nos braços do nosso Pai amado, nos braços do Mestre Jesus, esse socorro. Porque muitas vezes o socorro não é simplesmente auxílio físico, mas sim o espiritual. Quando a gente chega no final do dia, a gente viu como foi possível resolver tudo. Aquilo que não pôde ser resolvido deixamos para o dia seguinte. Porém, a gente se desespera em primeiro momento. E é esse o nosso grande erro. A nossa luta diária demanda de nós também um pouco de atenção, um pouco de reflexão, um pouco da nossa própria paciência, um pouco da nossa própria busca, né, na solução, mas sem o desespero, sem ansiedade, sem irritação. Então, a primeira coisa é respirar fundo, né? Já vamos nesse momento, então, respirando fundo, pensando nas tarefas que nós temos hoje, durante a semana, inclusive. Mas vamos iniciando com todo amor e carinho, vamos iniciando com gratidão, vamos agradecendo a Deus essa força incrível do universo que nos presenteia com seu amor, com seu carinho, com a sua luz, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso corpo, iluminando a nossa vida, e que tudo possa fluir nas nossas mãos. E aí eu convido a todos, então, nessa reflexão,
para que a gente faça a prece inicial de abertura desse programa. Convido a todos que possamos nos reunir em pensamento, em coração, para agradecermos e socorrermos do nosso Mestre Jesus, para que leve essas nossas rogativas, essa nossa prece até Deus, nosso Pai. Contando também com a espiritualidade amiga, nossos mentores queridos, os mentores das nossas famílias, os mentores da Web Rádio, para que possa nos auxiliar nas nossas empreitadas, né? Então vamos lá, fechando um pouquinho os olhos, vamos respirando um pouco antes profundamente. Vamos soltando. Deixando ir tudo aquilo que não nos serve. E vamos buscando assim o concurso do nosso mentor querido, que está todas as horas do dia e em todos os momentos ao nosso lado. Que Ele possa estar conosco, nos iluminando a nossa mente e o nosso coração. E que leve essa nossa prece até Deus, nosso Pai. E assim, vamos pedindo ao Pai amado, que nos criou simples e ignorantes, que nos auxilie nesse dia, nesse início de semana, que nos traga a clareza necessária para a solução Olá, queridos amigos, retornamos aqui. Tivemos um probleminha técnico, mas que já está solucionado. Espero que todos estejam aí, né, ouvindo, podendo, né, acompanhar o programa. Vamos dar continuidade à nossa prece, tá bom? Então vamos, como eu estava dizendo, né, segurando nas mãos o nosso mentor querido, para que ele nos leve as rogativas nossas ao nosso Criador, para que possamos iniciar a nossa semana, iniciar o nosso dia com imenso amor e gratidão, contando com o concurso do nosso querido Pai. Sem isso, sem essa luz, sem esse clareamento, não somos nada. Viveremos em dificuldades. Então, que o nosso Pai esteja conosco, possamos ser merecedores desse auxílio tão necessário na nossa vida, e que possamos fazer na nossa vida tudo o que há de melhor, solucionar tudo da melhor maneira possível.
sempre estando, né, fique firmado com os ensinamentos do Mestre Jesus, porque Ele sim esteve aqui entre nós, passou por imensas dificuldades, grandes desafios que nós nem sonhamos em passar, mas Ele venceu esse mundo. Então, que a espiritualidade amiga, nosso Mestre Jesus querido, e Deus nosso Pai, que está acima de todos nós, nos auxilie também a ganhar esse mundo, vencermos as nossas dificuldades internas, nossos problemas, nossas questões, nossas limitações. Então, assim, agradecemos imensamente por esse auxílio que já nos é dado nesse exato momento, com a prece que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor maior, nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Peço novamente desculpas pelo delay aí que nós tivemos, uma falha técnica, mas graças a Deus aqui, né, estamos todos juntos novamente. Já vamos dando um bom dia aqui para nosso irmão Albertina. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, Albertininha. Feliz ano novo para você também. Tudo de bom, viu? Que Deus te abençoe. Ah, já informaram aqui que voltou, né, a programação. Muito obrigada aí pelo retorno, pelo feedback, porque estava preocupada com isso, com essa questão aí. Graças a Deus, né, retornou. Então vamos lá, né? Vamos ler o livro, o trecho do livro, né, que nós preparamos aqui para vocês, para a gente começar, né, a reflexão sobre esse tema. Então, o livro, né, lembrando que é Deus Sempre, psicografado por Chico Xavier. A mensagem foi ditada pelo Espírito Emmanuel sob o título Cada Hora. E aí começa assim: cada hora é a ocasião de prestar algum serviço ou de pronunciar as melhores palavras. Felicidade é a soma das alegrias que distribuímos com os outros. Pensa, nos minutos que já cravaste, o tempo não para. Pequenininha, né? Mas bem profunda. A gente precisa, né, de notar nessas pequenas frases muitas questões que a gente precisa de levar para o nosso pensamento aqui, né? Então, cada hora, né, é uma oportunidade que nós recebemos. Cada hora apresenta um campo de trabalho. Cada hora apresenta uma lição em andamento. A oportunidade que Deus nos dá é porque nós precisamos aprender com aquela exata questão, né? Então, nós vamos vendo que surgem situações da nossa vida que muitas vezes nós pensamos assim: meu Deus, esse desafio é muito grande, eu não vou conseguir superar. Mas, se a gente pensar que é naquilo que a gente precisa se fiar para aprender, a gente vai sim se dedicar ali àquela questão. Embora muitas vezes não sejamos seres perfeitos, né? A gente vê que a perfeição ainda não é desse mundo, nós temos sim capacidade. Não podemos jogar fora aquilo que Deus nos deu de presente, né? As ferramentas que nós temos. Primeiro, o nosso próprio corpo físico. Quando temos, né, toda essa ferramenta no seu perfeito estado, muito mais fácil é a solução das questões, né? E aí é onde a gente precisa de atuar. Qual área, qual setor da vida que vai ser o nosso campo de trabalho? É no lar, no trabalho, enfim, né? Onde a gente vai precisar de atuar? Onde a gente está sendo mais desafiado? É naquilo que a gente precisa se debruçar ali com imenso carinho. E jamais esquecer que todo o trabalho que nós desenvolvemos, todas as questões que nós somos chamados, somos convocados pela vida, é uma lição que se apresenta. É uma lição que vai ficando ali em andamento, não é mesmo? Porque de tudo, gente, nós tiramos o nosso aprendizado. De tudo a gente vai sair com algo ali importante para nós, para a gente guardar no nosso coração.
Porque a lição que nós vamos tendo são as provas da vida que a gente precisa de passar por elas, né? E como eu estava dizendo no início, né, a lição, quando ela é aprendida, bem compreendida, ela não vai voltar mais. Porque aí significa que nós vamos estar preparados para um próximo desafio, né? Então, aqui, enfatizando que nós não devemos desperdiçar as nossas horas do dia. Logicamente, né, que nós devemos tentar administrar, porque nós precisamos também, nosso corpo precisa muito de descanso. Determinados momentos, né, fases da nossa vida, nós precisamos até mais de descanso do que em fases anteriores. Mas tudo é hora útil. A gente não tem hora inútil. Pode ser até, muitas vezes, nós precisamos de fazer alguma oração, nós precisamos de fazer algo por alguém, às vezes chega alguém fazendo algum determinado pedido e a gente não consegue resolver muito, mas a gente pode orar. E a gente pode orar em que horário? Qualquer horário, não é mesmo? Então não existe hora inútil, existem horas de muito proveito durante todos os nossos dias. Se é durante o dia, a gente pode parar para fazer uma oração. Se é de madrugada, a gente pode parar para fazer uma oração. Então não existe hora inútil para trazer solução para as questões. Vou dando aqui um bom dia, chegando a nossa irmã Verinha. Bom dia, Verinha, paz e luz a todos. Bom dia para você também e um feliz ano novo. Né? Estejamos aqui todos juntos para mais um ano que vem, né? Que chegou, né, para nós de presente. Então, nós estamos aqui tratando do livro, Verinha, Deus Sempre, psicografado por Chico Xavier, trazendo mensagens, né, do nosso cotidiano. E hoje a gente está tratando de um tema específico desse livro que chama Cada Hora. Então aqui significa que nós precisamos de utilizar cada hora do nosso dia, fazendo um bom proveito de cada minuto, cada segundo que a gente recebe de Deus. Então, o que a gente pode fazer nessas horas que nós recebemos durante todos os dias da nossa vida, né? Já que a gente está falando aqui, enfatizando que não existem horas inúteis, a gente pode fazer todo o bem que a gente puder, naquele momento. Não adiar, não deixar para depois. Né? A gente pode fazer naquele momento, porque surge a questão naquele momento, e é naquele momento que nós estamos sendo convocados para tratar de questões importantes. Então, o tempo, ele está ali. O tempo é uma questão neutra, vamos dizer assim. Nós somos convocados para solucionar, ou simplesmente para viver, ou simplesmente para tirar um descanso, mas é nós que vamos ali nomeando, nós que vamos qualificando o tempo que nós temos. Então, cada minuto, cada hora, cada segundo, o que vamos fazer? Olha, eu vou tirar 1 hora para almoçar e descansar. Então, vamos supor, durante o dia, da meio-dia às 13 horas, nós vamos fazer o nosso almoço, vamos tratar de nós mesmos, depois nós vamos fazer um breve repouso, um breve descanso. Então, ali nós denominamos, nós qualificamos aquele tempo, o momento de nós nos alimentarmos e um momento de descanso. Ali, a gente já soluciona a partir dali, das 13 horas. Acabou o nosso horário? Das 13 às 17. O que eu vou fazer, por exemplo? Vou me dedicar ao trabalho que eu já desempenho, porque é de onde eu tiro o meu sustento. Então, vamos supor, das 13 às 17 é o horário de trabalho. O que nós vamos fazer com aquele horário? Vamos trabalhar, vamos dedicar nossas horas ali para fazer tudo da melhor maneira possível. Então, a gente vai dividindo as horas do nosso dia, as horas dos nossos dias, para fazer o melhor sempre, né? Porque não existe aqui, como já diz, não existe hora inútil. Tudo nós vamos desempenhando com imenso amor e carinho. Aquilo que nós pensamos que é inútil, que não fizemos nada, muito pelo contrário. Às vezes a gente precisa 10 minutinhos. Às vezes eu falo que às vezes a gente precisa de uns minutinhos para ficar brisando. Não tem aquela hora que você não quer pensar em nada. Eu sou assim. Tem hora que eu fico 10 minutos, eu falo que eu estou em Marte, que o pessoal me chama, às vezes eu estou até em frente a uma televisão, mas estou prestando atenção em nada. Eu falo que eu estou brisando, eu estou lá em Marte. Ou seja, meu pensamento está longe, eu nem estou pensando em nada, mas é um momento para mim importante. Por quê? Naquele momento, eu estou descansando a minha mente, eu estou desconectando. E isso é importante para mim.
né? Então eu nomeio aquela hora como a hora da brisa, que é a hora que eu paro, não penso em nada, fico lá só paradinha, respirando, mas é importante para mim, porque eu dependo daquilo para mim fazer o resto das questões, das coisas que eu tenho para fazer. É um momento que, para mim, é uma recarga de baterias. Então, assim, cada um vai dividindo as suas horas, vai fazendo o que é necessário, vai descansando, trabalhando, se alimentando, se exercitando, se cuidando. Então, cada um vai fazendo de acordo com o que o seu próprio corpo e sua própria mente pede. Mas nada disso é inútil. Às vezes nós somos parados, a gente sai no portão e encontra uma pessoa que não vimos há dias, ou anos até, um encontro inusitado. A gente para ali 10, 15 minutos para ter uma conversa rápida porque temos coisas para fazer. São horas inúteis? Não. Aqueles momentos ali são extremamente necessários, porque a gente ali faz uma conexão com aquela pessoa que a gente não vê há muito tempo, são pessoas que nós gostamos, que temos muitas vezes consideração, temos gratidão, ou simplesmente elas existem na nossa vida somente para bater um papo e trazer alegria para o momento. Então, nada disso também é inútil, não atrapalha o nosso dia, simplesmente vamos recomeçar dali. Mas são questões importantes que surgem até inesperadas, mas que nos auxiliam. Ficamos ali refletindo, poxa, há tanto tempo, né, que eu não vejo aquela pessoa, que bom que eu pude encontrar, saber dela, dá uma certa alegria no nosso coração. Então são horas úteis. Olha como que tudo é proveito, né? É como a irmã Albertina está dizendo aqui, olha, como eu estava falando, né, da brisa, é como se estivesse meditando. E é verdade, é uma meditação. Cada um faz de uma forma, né, Albertina? Para poder se conectar, se reconectar, inclusive. E essa questão agora, né, que a Verinha trouxe aqui, aproveitar todas as oportunidades com disciplina. É isso aí. Tudo que a gente faz tem que ter, exige de nós a disciplina, para que a gente não tenha arrependimentos, não é mesmo? Daquilo que a gente faz, ou deixa de fazer muitas vezes. Então fica aí a reflexão. Quando deixamos de fazer o bem naquele momento, a gente pensa assim, geralmente, amanhã eu faço, deixa para amanhã. Mas, né, tem até um filme que eu gosto muito e bem antigo que chama E o Vento Levou. A personagem principal, a Vivian Lee, já desencarnada, uma atriz de muita beleza, ela atuou naquele filme e atuou muito bem. Então, eu tinha uma frase ali que até eu nunca esqueço, que ela falava assim: amanhã será um outro dia. Sim, é uma frase que ela fez tudo o que ela pôde naquele dia e estava deixando questões para o dia seguinte. Mas aí fica a reflexão: será que o amanhã nos pertence? E aí? Será que nós teremos o amanhã para resolver aquilo que nós poderíamos resolver hoje? Né? Como diz a velhinha, aproveitar todas as oportunidades com disciplina. Logicamente, né, que o dia tem 24 horas, nosso corpo cansa e a gente faz tudo o que pode. Mas e se nós tivermos uma questão muito importante para solucionar, que não demanda tanto tempo assim, nem tanto esforço, mas demanda de nós vencer o nosso orgulho, quando a gente precisa de pedir perdão? A gente deixa para o dia seguinte porque nós não conseguimos naquele dia. Será que no dia seguinte estaremos aqui para o contato com aquele irmão? Fica aí a reflexão dessa questão, muito importante, né? Então, nós vamos vendo que nós podemos utilizar nessa questão o nosso livre-arbítrio. Deus, pode perceber, Deus ele não vem em pessoa para ninguém nos cobrar. Fazermos nós, vamos dizer assim, bater o ponto do início do nosso dia e bater o ponto do encerramento do nosso dia. Deus não é um chefe. Deus nos criou, mas ele deixa para nós as soluções das nossas questões. Ele não vai nos cobrar nunca. Ele não vai falar para a gente: olha, você não fez aquilo que era importante. Você se comprometeu com tal questão, mas não fez nada até agora. Não. Simplesmente Deus observa cada um de nós, né?
Deus nos traz as ferramentas certas no momento certo e observa o que nós vamos fazer com elas. Porque o livre-arbítrio é isso. O livre-arbítrio é deixar que cada um resolva a sua maneira, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com os recursos que você tem em mãos, e vá dando a solução necessária. Né? A gente muitas vezes pode falar, mas a gente também tem um momento de silenciar. A gente pode, com as questões que nos surgem, a gente pode revidar, né? Que significa, vamos dizer assim, uma vingança. Ou a gente pode usar da compreensão. A gente pode compreender-nos, se compreender e compreender os outros. Ou a gente pode ficar julgando os nossos irmãos, se julgando também, se condenando muitas vezes, porque a gente se julga os outros como se a gente fosse juiz, né, de todo mundo. Mas a gente pode tomar também uma outra atitude, a gente pode acolher. Se acolher nos seus erros, nas suas dificuldades, nas suas limitações, e a gente pode acolher o próximo também compreendendo as suas limitações, seus erros, suas dúvidas, suas questões. Porque nós somos seres iguais. Temos todas as nossas limitações. Todos os nossos recursos temos, sim, mas às vezes a gente não sabe operar aqueles recursos que Deus nos envia. A gente tem grandes dificuldades por conta dessa limitação que existe ainda em nós. Então, o nosso livre-arbítrio, para a gente usar bem, a gente precisa de analisar, a gente precisa muitas vezes falar ou silenciar, a gente precisa às vezes de compreensão e de acolhimento. Então, o livre-arbítrio nos traz questões que faz com que a gente tome decisões. E essas decisões podem construir grandes destinos, grandes coisas sim. Pode trazer grandes ensinamentos para nós. Pode fazer com que a gente aprenda e ensine ao mesmo tempo. Não é mesmo? A gente precisa, sim, sempre buscar compreensão em todos os momentos, usando muito bem o livre-arbítrio. Porque a cada hora do dia, cada momento do dia, ou a cada dia inteiro, vem um desafio que a gente às vezes se utiliza de algumas horas, de alguns minutos, ou de o dia inteiro, ou vários dias para trazer uma solução, uma resposta. E aí Deus deixa o livre-arbítrio para a gente fazer o melhor, né? Dar a melhor solução para aquela questão. Então, por isso, que Deus ele só nos observa, ele não vai aqui trazer para nós um puxão de orelha, não vai nos cobrar, não vai fazer nada disso, ele só vai nos observar. Porque, ao mesmo tempo que ele nos traz oportunidades, ele traz também os recursos para a solução dessas questões, né? Então a gente precisa de apreciar com imenso amor e carinho. E dentro disso também, dentro das atitudes que nós tomamos, a gente precisa de observar que a gente pode se arrepender daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Né? Por quê? Tudo temos a lei de causa e efeito atuando constantemente. Tudo que nós fazemos vai gerar resultados. Vão gerar o quê? Os efeitos das causas. Se nós atribuímos boas soluções às questões que chegam até nós, pode ter certeza que nós vamos colher muitos bons frutos como efeitos. Mas também pode gerar muitos anos de arrependimento, uma vida inteira de arrependimento, de remorso, de culpa, né? Porque se a gente se descontrola e não sabe resolver a questão, vem a culpa, vem o remorso, as lágrimas, a dor, o sofrimento. Mas também a gente pode agir com melhores intenções, usando a nossa capacidade para o amor, agindo com responsabilidade, e a gente pode transformar uma situação, uma relação inteira, trazendo bons frutos para nós, para aqueles que estão conosco, quando a gente se utiliza do amor que tem no nosso coração.
do carinho, do respeito. A gente pode fazer com que tudo se transforme para melhor. Uma coisa que eu acho legal também, que a gente tem que observar, é a consideração. Quando nós temos consideração uns pelos outros e por nós mesmos, a gente vai agir com essa consideração, que engloba amor, caridade, carinho, fé, coragem, disciplina. Então a gente vai fazendo tudo da melhor maneira possível. E a gente, agindo assim, agindo com base nisso, a gente vai colher bons frutos. Então, a lei de causa e efeito, ela sempre está atuando constantemente. Então, a lei de causa e efeito, ela atua nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. A gente sabe que a gente emite energias, né, de acordo com os nossos pensamentos. Então, por isso que a gente precisa de observar bem, fazer com que tudo flua da melhor maneira possível. Porque se a lei de causa e efeito, ela está sempre atuando, a gente precisa de pensar na base das nossas soluções para que a gente colha bons frutos, não é mesmo? A gente precisa de prestar atenção nisso. Então, são questões assim do cotidiano que nós somos convocados, né, a ter aquela conversa difícil. Mas a gente está evitando ter aquela conversa para a gente, né, melhorar as questões. Eu vejo que como a gente tem dificuldade num bom diálogo. Às vezes a gente quer ter aquela conversa, mas a gente fica com medo do que a pessoa vai falar e a gente não acolher bem o que ela vai falar. Aquele pedido de perdão que a gente deixa para depois, a gente fica adiando. E aí? A gente vai deixar sempre para o dia de amanhã? Esse dia de amanhã chega, a gente vai deixando para o outro dia? Aquele gesto que é uma coisa simples, que a gente não faz, que a gente não dedica a nós mesmos e ao próximo. Então a gente precisa de observar que cada hora que a gente age, cada momento ali, a gente está lançando uma semente que vai germinar no futuro próximo. E a gente precisa de agir. A gente não pode se furtar a agir. Porque senão, gente, a gente vive em dificuldade constante. Porque sempre a gente vai deixando para depois, mas sempre também a gente vai vivendo com aquele esgotamento, com questões que nós precisamos de resolver e não resolvemos. Então a nossa lista de tarefas vai sempre aumentando, porque nesse momento a gente vê que a gente não utiliza bem as nossas horas. Custa pegar o telefone e ligar ou mandar uma mensagem e falar, olha, eu preciso de conversar com você, vamos marcar a horinha, daqui 1 hora você tem condições de conversar comigo, é um assunto importante? Ou então você falar, fulano, eu posso conversar com você 5 minutinhos, você me empresta 5 minutinhos do seu dia para me falar algo importante, para eu pedir algo importante para você, muitas vezes até esse perdão, que vai te libertar para futuras encarnações e a presente também. Será que você fazer uma doação para alguém que está precisando de algo que você tem e não precisa mais, e aquele gesto simples vai transformar a vida da pessoa e você está adiando? Ah, não, eu sou muito apegado a isso, eu não quero, e você não utiliza mais, você não vai utilizar na sua encarnação inteira, e você fica lá acumulando e não faz uma doação necessária para aquele irmão que está precisando, que vai fazer uma utilização muito boa daquele instrumento ali, aquele objeto que você não utiliza e você não doa simplesmente porque você é apegado e você está atrasando ali a sua vida, empacando objetos dentro da sua casa, muitas vezes não tem espaço mais nem para você direito, porque você está acumulando. Olha, gente, são muitas questões para a gente refletir. Isso aqui são alguns exemplos somente. Então vamos observar que cada hora do nosso dia, nesse momento, a gente vê a utilidade dos nossos minutos, né? Eu estava falando da utilidade na questão até do descanso, mas também tem a utilidade de cada momento que a gente perde, quando a gente lembra de algo que a gente tem para fazer, muito importante, a gente vai deixando para depois. E é por isso que vem aquele momento que você lembrou, aquele momento que você deveria agir e não agiu. Então aí sim, você inutiliza, queima ali aqueles momentos, aquelas horas importantes do seu dia. E a gente deixa de evoluir. A evolução, ela não acontece só nas grandes provas, para a gente ter o progresso espiritual.
tão almejado por todos nós, né? Nós espíritas, inclusive, falamos muito a escada evolutiva, o progresso espiritual, a evolução espiritual. A gente fala muito disso. Mas, espíritas ou não, qual que é o progresso que nós estamos trazendo para a nossa vida? De que forma nós estamos tratando da nossa evolução? Nós estamos esperando grandes feitos para ficar marcado, olha como ele age, olha como ele é uma pessoa boa, para a gente mostrar para o outro como a gente está evoluindo? Não. Muitas vezes a evolução, ela depende de coisas simples, de locais simples, locais privados, que não vai ter público. E onde ela se dá? Muitas vezes dentro do lar. Às vezes a nossa casa ali está precisando de uma conversa ali entre cônjuges, entre pais e filhos, irmãos. E aquela conversa nunca acontece. Aquele diálogo fraterno nunca acontece. Ninguém baixa a guarda, ninguém quer pedir desculpas. Ninguém quer agir com humildade, ninguém quer compreender o defeito daquele parente que vive dentro do seu lar, sendo que você também tem, mas aquele do outro é pior, não é? A gente julga assim. E a gente vai deixando, porque a culpa é dele, não é minha. Então a gente perde oportunidades dentro do lar. No nosso trabalho, a gente não consegue conviver com aquele colega de trabalho, com aquele chefe, ou então nós estamos naquele trabalho somente ganhando dinheiro, a gente odeia aquele trabalho. E muitas vezes a gente não tem coragem de tentar fazer algo diferente, de conviver melhor com aquela pessoa no nosso trabalho. Logicamente que tem dias que é difícil mesmo, nós somos seres de carne e osso, somos humanos, temos dificuldades e as nossas limitações, afinal de contas, somos seres falhos, não somos ainda um ser iluminado, não somos ainda o nosso Mestre Jesus encarnado, não. Mas nós podemos fazer algo melhor, porque temos os exemplos do Mestre querido. No trânsito, olha uma questão simples. Muitas vezes nós estamos lá dentro do nosso veículo com os vidros fechados, muitas vezes até vidros escurecidos, ninguém está vendo a gente. Mas a gente não para o pedestre passar na faixa de pedestre. Ah, eu estou com pressa. Eu estou com pressa, eu preciso de resolver as minhas coisas. Muitas vezes tem alguém lá na faixa de pedestre, debaixo da chuva, e você está dentro do seu veículo, protegido. Ou o pedestre está naquele sol, castigando a sua pele. Você está dentro do seu veículo, protegido. Muitas vezes você vê o pedestre com sacolas pesadas, com criança de colo, ou segurando uma bengala, ou segurando uma muleta numa cadeira de rodas, e você quer passar primeiro do que ele, porque afinal de contas você tem pressa, ele pode esperar. Mas que custa você esperar 1 minutinho também, 2 minutinhos a pessoa atravessar uma faixa de pedestres? Né? E 2 minutos do dia, 1 minuto do dia, não vai representar muita coisa se você tem 24 horas. E você está colaborando para que o trânsito flua, mas você está dentro do seu veículo com pressa. Mas se você tomar essa atitude, você está dentro do seu veículo, com o vidrinho fechado, ou o vidro escurecido, ninguém está te vendo, não importa. Mas aquilo é entre você e Deus. Entre você e a sua consciência, inclusive. Deus não está cobrando. A gente fala entre você e Deus, mas Deus não está cobrando. Muitas vezes é a sua própria consciência que vai começar a cobrar, não é? Você vai pensar assim, eu não vou dar a passagem pegar, mas tudo bem, é só... ele espera. Mas fica um pouquinho de culpa sempre, né? São questões simples do dia a dia que a gente vai deixando de lado, do convívio diário, questões simples. Então, são questões que a gente vai utilizando as horas do nosso dia para a iluminação do nosso espírito, não é mesmo? São pequenas atitudes, pequenos gestos, mas que se tornam grandes para nós. E não precisa de ser público, não precisa ser um grande feito. São pequenos gestos do dia a dia. Então, assim, as horas vão se repetindo, e se você vai observando que você, dentro daquele espaço de hora, você teve uma boa atitude, foi uma hora bem vivida, uma hora bem utilizada,
E seu espírito se iluminou, nosso espírito se iluminou, não é mesmo? Então são interesses nossos que nós devemos prestar atenção. É do nosso interesse que tudo flua da melhor maneira possível, né? São questões que nós precisamos de aprender a lidar. A gente precisa trazer esses ensinamentos do mestre, esses ensinamentos que foram trazidos pelos grandes espíritos para o nosso dia a dia. Uma hora de paciência que nós vamos obtendo evita muitos conflitos, não é mesmo? Uma hora de silêncio, um copo de água, um gole de água na boca, você evita conflitos. Evita fofocas. Uma hora de escuta, você salva uma pessoa, muitas vezes, salva um coração aflito. Porque muitas vezes aquela pessoa só precisa de um ombro amigo. Uma hora de prece, né? A gente fica lá, né, meditando na nossa prece, a gente fortalece a nossa alma, o nosso espírito fica muito forte. A gente adquire uma força incrível. Então nós somos chamados a todo momento do nosso dia para viver bem, para ser melhor em cada hora do nosso dia. Mas a gente julga que aquilo é muito pequeno, a gente não dá valor. Então vamos começar a valorizar cada hora do nosso dia, que é muito importante. E a gente inclui todas as situações, hein? Não vamos deixar de pensar que naquela hora, naquele local, não é importante. Porque é sim. Dentro de casa é importante a gente aproveitar nossas horas, como a gente estava dizendo, no ambiente profissional. Uma outra coisa atualíssima, nas redes sociais. Rede social muitas vezes é palco de situações complicadas, mas aí a gente pode utilizar para fazer o quê? O bem. Mensagens edificantes, conversas, né, lives, vídeos, enfim, você gosta às vezes de ter um canal numa rede social, faça o melhor ali, né, mesmo que for até para contar o seu dia, mas que seja um dia de muitas coisas boas, de muitos feitos, que custa, vai lá falar, vai ser um exemplo para alguém, né? Vamos, né, utilizar a nossa hora bem, com pessoas que pensam diferentes de nós, e aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai exercitando o bom diálogo. Porque não tem problema das pessoas pensarem diferentes. Basta o respeito e a consideração para que a gente respeite o pensamento do outro, respeite a ideia do outro e pense, né, da nossa forma também, mas a gente vai agregando, vai trazendo para nós aquilo que é bom para o outro, é bom para nós, o que é bom para nós pode ser bom para o outro. E isso vai fazendo com que Deus se revele, com que Deus se manifeste em cada situação. Né? Então, na hora que nós vamos praticando algo de bom, a gente vai vendo que Deus se manifesta naquele momento. Deus se revela por inteiro. Quando a gente vai reparar o mal que nós praticamos, Deus se revela naquele momento. Quando a gente vai reparar um erro com o próximo, ou quando o próximo vem reparar o erro conosco, é uma oportunidade imensa de aprendizado. Olha, então a gente também pode pensar o seguinte, né? Que a gente pensa assim, mas esse momento é muito difícil, eu não consigo pensar em nada, mete o pé pelas mãos, pisa na jaca, enfim, coisas que nós costumamos fazer, né? Mas a gente pode pensar o seguinte, que todo momento Deus não nos abandona, porque Ele não desampara ninguém em nenhum momento. Outra coisa extremamente importante, né? Como a gente vem dizendo aí, vem falando, tem a oportunidade do aprendizado e do progresso, porque em cada situação ele ensina a gente. Ensina, gente. E é como eu estava dizendo, né, como diz no Espiritismo, a gente sempre fala, né, que a gente aprendeu a lição, a gente passa para a próxima fase, vê uma nova situação, uma nova oportunidade. E há também em todo momento da nossa vida, o que a gente não pode esquecer jamais? Que Deus cuida de nós, né? Esse cuidado, esse amparo divino nunca deixa de existir na nossa vida. Por mais que a gente esteja triste, sofrendo, ansioso, a gente começa o dia ali, como eu estava dizendo no início do programa, está irritado, a gente não pode esquecer, Deus está comigo, nesse momento principalmente. Né? Então, se Deus concede para nós todas as horas do nosso dia, se Ele confia que a gente pode fazer o melhor, por que a gente não confia, né, em nós mesmos? Por que a gente não tem confiança no nosso próprio aprendizado, no nosso próprio progresso?
Então vamos pensar nisso, meus queridos irmãos. Vamos pensar que Deus não abandona a gente jamais, não nos desampara. E quando a gente sair daqui, desse programa agora, dessa escuta aqui, né, desse aprendizado que nós estamos aqui buscando ter, vamos, né, prestar atenção que Deus vai colocar uma nova chance para nós, uma nova hora na nossa mão. Então vamos fazer com que ela seja preenchida com o quê? Com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. Vamos fazer o melhor desse dia, dessa hora, desse momento. O que vamos ter que fazer agora, quando sair daqui? Ah, eu não tomei meu café ainda. Então vai lá, faz um cafezinho. Faz do jeitinho que você mais gosta. Pouco açúcar, muito açúcar, sem açúcar, mas é feito com carinho. Você mesmo vai tomar. Então faz da melhor maneira possível. Faz daquela hora ali, daquela degustação daquele café, o melhor. Tenha os melhores pensamentos de que aquele alimento, aquele pãozinho fresquinho ali que você vai passar uma margarininha, uma manteiguinha, vai colocar um recheiozinho, que ele vai te alimentar, vai te dar energia para você passar aquela hora, aquela parte da manhã. Então é isso. A gente vai colocando amor, vai colocando carinho e sempre lembrando que Deus está ali presente com você. Deus está naquele momento. Ele enviou os seus anjos para estar com você. Ele enviou o seu Filho amado, o Mestre Jesus, para que você pudesse ter uma base para viver melhor aquele momento. Vamos prestar atenção nas horas que nós temos no nosso dia. Elas não são horas que devem ser passadas em vão. Elas são horas que devem ter o melhor proveito possível. Vamos aproveitar então. Então é isso, meus queridos irmãos. Convido agora vocês para a nossa prece de encerramento. Primeiro programa do ano, né? Que nós possamos ter outros programas, possamos ter muita inspiração do alto, possamos ter as melhores companhias, todas as companhias que chegam aqui conosco, que possamos ter um elo muito forte, de muito aprendizado, e nós possamos seguir sempre firmes com as lições que são trazidas aqui pelas mãos de Deus, nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga. Entrego nas mãos do Mestre esse programa, né, para que ele possa, né, com as energias aqui criadas, possa levar onde houver maior proveito, nos locais mais necessitados nesse momento. E vamos encerrando com imenso amor e carinho com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus queridos, minhas queridas, uma excelente semana. Delcio e Marília, onde vocês estão, que estejam na paz, um ótimo ano novo. Robertina, Celinha, Verinha, que todas estejam bem com suas famílias. Hoje aí vou mandar um parabéns para uma querida colega do Centro Espírita, a Fabi, hoje está fazendo aniversário, que Deus conceda a ela um amparo, a sustentação necessária, que abençoe ela mais esse ciclo e dando toda a prosperidade em todos os campos da vida, tá? Que vocês fiquem na paz, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau! Boa semana, beijão no coração de todos, gente. Tudo de bom.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.